Deuteronômio, capítulo 21. Devarim, Deuteronômio 21. Hoje é a nossa porção de número 49. E amados, nós estamos nos aproximando cada vez mais da conclusão das ministrações, das porções. São 54 no total. E hoje é de número 49. Diga comigo, 49. 49. Aleluia. É qual, pastor? 21? 21 de Deuteronômio. Cris, eu estou muito feliz. Amém? Amém. Feliz por mais um dia que o Senhor nos concede. Feliz porque nós estamos na porção 49. Aleluia. Já pararam para pensar quantas porções nós estudamos até agora, queridos? Aleluia. Nós não pegamos do zero, ok? Nós iniciamos, se eu não me engano, lá na porção 3 ou 4. Mas, amados, 49. Ou seja, se iniciamos na porção 3, já foram-se aí 46 porções. Né? 46. Quanta? Né? Ou quantas? Pastor, depois que acabar as porções, aí volta para o começo de novo? Aleluia. Olha que bênção. Olha que delícia. Exatamente. Tá bom? O mais curioso das porções é que o nosso é o primeiro ano apenas. Mas pare para pensar assim: mais de 2.000 anos eles estudam isso. Mais de 2.000 anos. Ou seja, chega na outra semana já volta a primeira de novo. E sempre com uma ideia nova, com um entendimento novo, sempre com esclarecimento atualizado, porque por mais que a gente possa olhar para a Escritura e pensar assim, poxa, de novo, 3.000 anos estudando a mesma coisa, como que pode? Mas amados, o tempo sempre muda. Amém? E aí, sabe o que nós aprendemos? Que a palavra de Deus ela é mais atual do que tudo. Então a palavra de Deus ela não fica amarrada ao tempo. A palavra de Deus ela se renova com o tempo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Porque nós temos o contexto, o entendimento e vamos aprendendo na verdade, estamos aprendendo na verdade o que a palavra do Senhor diz, mas nós devemos também aplicar essa palavra ao tempo atual, ao tempo que nós estamos vivendo hoje. E com isso ela se torna cada vez mais nova, mais eficaz, mais forte, amém? Mais avivada. E aleluia por isso. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então a porção de hoje ela tem por nome Kitetse. Kitetse. E o que significa isso, pastor? Kitetse. Quando você sair. E quando você sair para onde? E aí nós vamos ver aqui uma instrução de Deus para o povo dele quando eles estivessem lá na terra prometida e se porventura eles fossem sair para a guerra. O que eles deveriam fazer? Quais os cuidados? Amém? Vamos ler o versículo de número 10. Quando saírem, ou quando vocês saírem à guerra contra seus inimigos, e Adonai, o Senhor seu Deus, os entregar a vocês, e fizer deles prisioneiros, quando um de vocês ver uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros, e se sentir atraído por ela e desejar que seja sua mulher, leve-a para sua casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e retirará as roupas de prisioneira. Ela permanecerá em sua casa, chorando pelo pai e pela mãe durante o mês inteiro. E depois disso, esse homem poderá manter relações íntimas com ela e ser seu marido, e ela será sua mulher. No caso de perder o interesse por ela, e ele a deixará partir, se ela quiser
mas não poderá vendê-la e nem tratá-la como uma escrava, pois ele a humilhou. Até aí, tá bom, queridos? Pode se assentar, por favor. Querido Deus e Pai, a Tua palavra, como eu disse, Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A Tua palavra ela é mais atual, Senhor, do que todas as coisas. E te peço, Pai, como sempre, abençoa-nos, Senhor, que a Tua palavra ela produza o resultado para o qual está sendo enviada nesta noite, em nome de Yeshua. Amém, queridos? Amém. Essa porção de número 49, kitetse, quando você sair, ou quando você sair, essa porção, ela vai do capítulo 21, versículo 10, até o capítulo 25, versículo 19. E, amados, apesar de serem poucos capítulos, como eu falei para os irmãos, acho que na quarta-feira, apesar de serem poucos capítulos, essa é a porção que mais tem ordenanças, mandamentos para o povo. Isso é curioso. Quando você pega para ler, tem sempre uma instrução. Façam isso, façam aquilo, não façam isso, não façam aquilo. Então Deus, Ele instrui muito o povo. Como eu falei para vocês, na quarta, são 74 ou 76 mandamentos. Eu queria muito, na verdade, hoje, ter relatado, colocado, até para nós vermos aqui no telão, todos esses mandamentos. Mas a realidade é que eu acabei não conseguindo todo esse tempo para poder fazer isso. Mas bendito seja Deus que nós vamos ter essa oportunidade novamente. Amém? Porque eu acho que seria muito útil para nós colocar e poder gravar pelo menos alguns deles. Eu sei que é uma quantidade específica e metade deles, se fosse 74, dá quanto? 37? Seriam a metade seriam positivos e a metade seria sim, a outra metade seria não. Ok? Então metade dentro de todos esses mandamentos dentro dessa porção, metade dele Deus diz, façam isso dessa forma, e a outra metade Deus faz, ou melhor, Deus fala, não façam isso. Amém? Há um equilíbrio. Então o primeiro ponto para nós, há um equilíbrio em todas as coisas. Amém, queridos? Amém. E olha só que curioso, essa porção, esse texto, ele começa com uma curiosidade muito grande. Eu não sei se vocês puderam já pegar no ar, né, essa curiosidade. Qual era a ordenança de Deus? Vamos recapitular algumas coisas? Podemos? Amém. Qual era a ordenança de Deus para o seu povo? Eles deveriam casar com mulheres. Fala mais alto, cara. Você falou certinho. Hã? Exato. Então, a ordenança de Deus para o seu povo era que eles deveriam casar com mulheres do meio do seu povo, até quando eles chegassem na terra. Por que Deus ordenava isso? Inclusive da mesma tribo, ok? Até eles tomarem posse da terra, de haver a divisão da terra, nós já falamos sobre isso, eles tinham que casar com mulheres israelitas, e não só isso, não podia ser de outra tribo, ok? Tinha que ser da mesma tribo. Por quê? Quando dividisse as terras, não houvesse confusão. Alguém lá da tribo de Benjamim viesse lá na tribo, falo na tribo aí também, de Judá, e dissesse, olha, meu filho casou com a sua filha e parte da tua terra diz respeito a nós, e vice-versa. Então, para não haver essa confusão, Deus fala para eles, vocês vão se casar entre si, entre vocês e na mesma tribo. Só que agora eles estão entrando na terra. A divisão, ela praticamente já está acontecendo. E agora Deus está dando a eles uma ordenança que parece contraditória. Lá atrás, Deus vai falar para eles, quando vocês saírem à guerra, e lá na guerra, o que acontecia na guerra mesmo? Quando eles venciam, havia o chamado despojo. O que era despojo?
Despojo eram riquezas. Riquezas, coloca aí prata, ouro, cobre, coloque aí também vestes, coloque utensílios, né? Utensílios seja para o palácio, ou que iria para o templo, para o tabernáculo, né? Ou seriam utensílios para a sua própria casa. Então eles pegavam tudo isso para si. Só que o despojo ia além disso. O despojo dizia a respeito também a pessoas. Então, se eles chegassem numa guerra, vencessem a guerra, eles poderiam escolher pessoas para serem escravos. Escravos. Só que agora a colocação do Senhor aqui muda um pouco. O Senhor, Ele diz assim: se vocês forem para uma guerra e lá vocês forem colher os despojos, e vocês, os homens, virem alguma mulher que de repente lhe atraia, e vocês quiserem se casar com essas mulheres, existe um procedimento a ser tomado. Ou seja, Deus, Ele abre o leque. Deus, Ele não está sendo contraditório, mas Deus, Ele vai permitir que isso aconteça, só que existe ali alguns cuidados que deveriam ser tomados. Ok, queridos? Alguns cuidados que deveriam ser tomados. Hoje nós vamos falar um pouco, enfatizar um pouco sobre isso. Ok? A porção, ela tem muitos assuntos, como sempre, assim, todas as outras, mas hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão, os relacionamentos, amém? Que Deus proporciona, e muitas vezes relacionamentos, queridos, que muitas vezes não diz respeito, ou não casam, né? Com a sua forma de viver, com a tua vida espiritual. Às vezes, nós aprendemos como? Nós aprendemos assim. O cristão, ele aprende o quê? Principalmente quando se fala de julgo desigual. Você não pode andar com ninguém que pense diferente. Você não pode se casar com ninguém que pense que cultue a outro Deus. É julgo desigual. Nós aprendemos e crescemos debaixo dessa ministração e dessa palavra. E aí, curiosamente, nós vemos como mandamento, ok? Como dos 613 mandamentos, nós vemos Deus falando para o seu povo: se vocês forem à guerra e lá enxergarem uma mulher, e essa mulher for atraente para vocês, vocês podem se casar com ela. Vocês vão trazer essa pessoa para a sua habitação, só que antes de se deitar com essa pessoa e declarar essa mulher como sua esposa, essa mulher deverá raspar a cabeça, trocar as suas vestes. Essa mulher, algumas versões, algumas colocações, estudos que eu estive vendo, alguns dizem que deveria deixar crescer a unha, mas na leitura nós vimos que deveria cortar as unhas, ok? Essa mulher, ela deveria ficar um período se lamentando com a ausência da família. E o homem deveria, durante esse período que nós lemos, um mês. Joel, abre para nós, por favor. Isso, abre para nós. Alex, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, pode se assentar, tá bom? Então deveria ficar um mês feliz pela tua presença, viu? Isso, sempre com os irmãos. Aleluia. Muito feliz, viu, pela tua presença aqui. Aleluia. Então deveria pegar a mulher que ele trouxe da guerra e sentar. Nós estamos falando de Deuteronômio capítulo 21. Deus fala para o seu povo: quando vocês forem à guerra e lá vocês enxergarem então uma mulher bonita, traga para sua casa, e durante um mês vocês estarão ali analisando, e vocês também estarão sendo provados. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Primeiro, o homem, ele deveria ser solteiro, ok? O homem não poderia ser casado. E isso daqui tem muita coisa que a gente pode abordar. Tem casados, mas tem solteiros aqui também, ok? Hoje, qual é a situação do namoro que nós vemos aí mundo afora? Qual é a situação do namoro? Fornicação, fala, fornicação. Fornicação. Quantos sabem o que é fornicação aqui? Todo mundo?
O que é a fornicação? Fala. Fornicação, que é aquele que Deus não gosta. Deus não gosta. Fornicação é ter a relação íntima antes do casamento. Isso daí hoje o mundo dita a regra falando é normal e é até bom, porque quando se casar você já sabe, ou melhor, você antes de se casar você já analisa, você já vai ver se realmente você tem ligação com essa pessoa ou não. É o que o mundo fala. Só que a palavra de Deus ensina que isso é fornicação e desagrada a Deus. Deus não gosta, não se agrada disso. Então Deus, ele dita a regra. Você pode, e quando essa mulher vir, ainda que não seja da sua tribo, do seu povo, essa mulher você vai analisá-la. E é curioso porque raspa-se a cabeça, cabelo diz respeito à honra, a honra da mulher. Então, as unhas também diz respeito, amém? Unha diz respeito também à beleza, né? Como se diz, o lado, não é sexual, mas o lado de vaidade, atrativo da mulher também, as unhas representam isso. Por que trocar as vestes? As vestes, ela deveria colocar vestes simples. De repente ela era recolhida do seu povo e vinha com vestes sensuais, vamos dizer assim. Então devia ser arrancadas as vestes dela também e ser colocadas vestes simples. Ou seja, a mulher iria ficar no convívio daquele homem sem que ele tocasse nela. Ok? Sem que ele tocasse nela durante o período de 1 mês, no mínimo. E ele iria avaliar a situação e ver se ele iria continuar com o mesmo sentimento que ele teve por ela quando trouxe ela da guerra, no princípio. E então, depois disso, a palavra que nós lemos, Deuteronômio, fala que ele poderia aí sim tomar ela primeiro como mulher e depois se deitar com ela. Ok? Então nós aprendemos muitas coisas. Só nesse pedacinho inicial nós já podemos aí aprender muita coisa. Vida íntima diz respeito à aliança também. Ok? Ter um relacionamento íntimo, quando se é solteiro, existe uma aliança e um vínculo, inclusive, queridos, vínculo de sangue. Então, quando o mundo dita a regra para os adolescentes jovens, dizendo pode se relacionar antes do casamento, e até melhor que isso aconteça, porque vocês já vão se conhecer melhor, e se não der certo, se separe e cada um segue seu rumo. Queridos, existe esse vínculo, e esse vínculo é espiritual. E no que se diz respeito à libertação, isso é muito grave. Ok? Por quê? Quando a pessoa se relaciona com muitas outras pessoas, ela tem o que se chama de amarração com essas pessoas também. É como se fossem vínculos de almas. Por quê? Porque o sangue diz respeito à vida, diz respeito à alma. Então, o mundo dita essa regra, sabe para quê? Para que você se sinta sempre amarrado, sempre aprisionado. Ok? Duas coisas. Amém? Deixa eu ministrar, Alex. Tipo assim, Isso. Deixa eu falar. Eu vou abrir já e todo mundo pode abordar, tá bom? Então, isso aí é muito sério, porque quando a pessoa se relaciona, e o mundo diz, façam isso à vontade, a pessoa ela está se amarrando, ela está cada vez mais se enlaçando, e espiritualmente isso traz para a vida da pessoa, não é grave, traz para a vida da pessoa até mesmo infelicidades. Tem muita gente que pensa assim, eu vou me relacionar com quem eu quiser, até encontrar a pessoa certa. E sabia que tem muita gente que acaba morrendo sozinho, porque nunca encontra a pessoa certa?
porque nunca consegue ser feliz, porque a pessoa está se amarrando, e o inimigo acaba colocando esse tipo de peso espiritual sobre a vida da pessoa. Então, a Bíblia, ela já nos ensina, o homem, ele vai poder se casar com mulheres que não sejam da sua linhagem, vamos dizer assim, do seu povo, porém, ele vai analisar. E quando a mulher raspa também a cabeça, ela corta as unhas, as vestes é trocada, esse período também para a mulher é um período, queridos, também de análise também, para que ela comece também a se adaptar, ok? Com toda a vivência do povo que ela está agora. Ou seja, essa mulher, ela também iria aprender a deixar toda a idolatria do seu povo, para ser agora povo de Deus. E é curioso isso também, um outro ponto aqui interessante, sabe qual que é? O povo de Deus, quando nós falamos assim, que Deus não permitia que eles se casassem com outros povos, parece ser um povo exclusivo, né? Parece ser um povo que não se mistura com ninguém, exclusivista. Mas quando Deus ele começa a permitir isso, começa a romper esse tipo de pensamento. As nações muitas vezes pensavam assim: lá é aquele povo, esse povo não se mistura. E até hoje muitos pensam assim. Israel, a ONU é contra, muitas nações é contra Israel, porque pensam que pelo fato deles há milhares e milhares de anos servirem ao único e suficiente Deus, eles pensam que esse povo é um povo exclusivista, não se misturam. Mas lá atrás Deus já estava ditando a regra, que eles poderiam sim se casar com outros povos, mas, amado, tem um porquê também disso. Aleluia! Israel deveria ser luz para as nações, ok? Israel, o povo de Deus, é luz para as nações. Então, a partir do momento que eles começam a se relacionar também com outros povos, através das mulheres, eles estariam sendo essa luz. É como se fosse, vamos dizer assim, um evangelismo, ok? Um evangelismo dentro de outros povos. Deus começa a realizar isso. Deus começa a realizar isso desta forma, através das mulheres que seriam tragas para o meio do povo de Deus. Então, voltando a falar de julgo desigual, ok? Vamos falar de julgo desigual? Nós sempre aprendemos o quê? Que na presença de Deus, quando nós, o jovem, quando está na casa de Deus, jamais deve se preocupar em sair para ir buscar fora, ok? É o que muitas vezes acontece. O jovem na igreja, aí vai fora e conhece uma pessoa. Aí o que a maioria das vezes acontece é o quê? É o jovem sair da igreja e acabar indo ou para a igreja da menina, ou de repente sai da igreja e não vai para lugar nenhum mais. Pensando que é bom. É o que normalmente, ou em grande maioria das vezes, acontece. Não é verdade? Você conhece ou conheceu pessoas assim? Né? Tá lá feliz, conseguiu uma namorada, conseguiu um namorado. Aí o pastor, a pessoa, o branco ainda fala: cuidado para não te arrancar da igreja. Passa um tempinho, Mas só que arranca da igreja. Aí o que acontece? Nesse trecho que nós lemos, eles foram para a guerra e eles foram buscar fora. Só que eles não abandonaram a sua tribo, o seu povo, e foram viver na terra do seu inimigo. Eles trouxeram para dentro, para o contexto deles, ok? Para o contexto deles, para que elas, as mulheres, se adaptassem ao contexto deles, amém? A cultura deles, a crença, a confiança, a fé do povo de Deus. E aí sim, aquela mulher poderia fazer parte. Então, muito diferente do cenário que nós temos hoje. Então, Leandro está aqui,
está na presença de Deus, vai permanecer em nome do Senhor, nossos filhos na presença de Deus e vão permanecer em nome do Senhor. Mas quando chegar a época de namorar, queira o Eterno nosso Deus, que já sejam pessoas que estejam já na presença de Deus, de preferência até no mesmo ministério, se o Senhor assim permitir, ok? Mas já que estejam na presença de Deus, para que não venha a acontecer esse tipo de situação. Sabe qual a situação? Da escolha. E agora? O que eu faço? E agora? O que eu escolho? Eu continuo na igreja, mas ele não vai na igreja, ela não vai na igreja, e agora? E o coração começa a apertar, doer, como se diz, e a pessoa resolve muitas vezes ir embora da igreja, da presença de Deus, e volta para o mundo. Por quê? Por causa do que o mundo dita aí fora, que o liberal é melhor. Então o homem, quando ele trazia a mulher para o seu convívio, ele tinha que ficar um período sem se relacionar com a mulher. Ok? Sem se relacionar. O jovem hoje, quando começa a namorar, qual a primeira vontade do jovem? Eu quero beijar, eu quero beijar, eu quero beijar. Ô pastor, Pode eu vou falar. Pode falar. Quando nós uma namorada, só que transa. Olha, é isso aí também. É tipo assim, cruel, não é? Essa palavra. Sim, é. Mas é isso. É o pensamento dos jovens, é isso. Entendeu? Então, é o que o mundo dita para os jovens hoje. Só que Deus está ensinando que não é você que sai para o mundo te falar, é tudo liberal, pode fazer. É você que traz para o seu contexto, e ainda que a menininha venha toda assanhada, você vai falar, nananina não. Ok? Ah, mas nananina não. Depois você passa para o seu irmão, tá bom? Olha que bênção. Então, ainda que a moça venha com toda a cultura dela, ok? Com todo o ensinamento, com tudo que ela aprendeu, não, é normal, é natural, o meu povo faz assim, faz assado. Não, mas aqui no nosso meio não. Aqui Deus ele dita a regra e nós obedecemos. Aqui Deus dita a regra e nós cumprimos. Ou seja, você tem que ficar de cabeça raspada, trocar essas vestes, porque eu não te quero em casa com essas vestes, cortar as unhas também, e aí se mostrar a sua humildade, vamos dizer assim, e também, vamos colocar assim nessas palavras, né? Tudo aquilo que não é tão agradável assim. Uma mulher careca, tem mulher que fica careca que é bonitinha, mas tem mulher careca que misericórdia, né? Misericórdia, como diz o nosso rabino. Então, ele também deveria observar isso. Poxa, quando eu peguei era tão bonitinha, mas agora está tão feinha. Isso para nós, queridos, sabe que isso para nós nos ensina muito. Porque só ele está pensando nela. Só está pensando nas coisas boas, agradar né? a Deus. Exatamente. Pensar nela do jeito que ela está, mas pensar em agradar ao Senhor. Eu estou analisando, vendo tudo isso, mas eu estou acima de tudo agradando a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Vamos ver mais alguns trechos? Aleluia! Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ver com vocês no capítulo de número 22. Nós vamos falar sobre isso e sobre alguns pontos, tópicos muito atuais, tá bom? Muito atuais. Vocês vão me apontar se é atual isso aqui ou não. O capítulo 22, versículo 5. Olha só o que está escrito. 22, versículo 5 de Deuteronômio. A mulher não deve vestir roupas de Homem. e o homem não deve usar roupas de Mulher. pois quem faz estas coisas é detestável ao Senhor, o seu Deus. Amém. Amém? Amém. Isso é normal lá fora? Sim. Comum? Não. Hoje mesmo, foi hoje ou foi ontem?
Foi ontem. Eu estava em Guarulhos, no centro de Guarulhos, passando no centro, várias lojas, e eu passando por uma das lojas, dá um rapaz que é locutor, e fala para mim como que ele estava vestido. De mulher. De mulher, vestido de Dilma. E vestido lá, e os trejeitos e tudo, e fazendo ali o papel dele, o trabalho, ok. É um trabalho, ok. Mas a Bíblia ela aponta assim, desde se vestir, ok? Mas aí a Bíblia ela vai continuar falando, inclusive, sobre a questão homossexual. Essa porção também aponta essa questão. Creio que a pessoa quando ela passa a idealizar, pensar, se vestir, pensando no sexo oposto, para o homossexualismo isso daí é um caminho, amém? São portas que são abertas, brechas que vão se abrindo, aonde o inimigo ele vai, como nós falamos há pouco tempo atrás, amarrando as pessoas. E aí nós podemos fazer qual ligação, inclusive? Quando o jovem, o mundo dita a regra dizendo, pode se relacionar antes do casamento. Aí o jovem de repente tem alguma frustração. Aí o mundo diz, pode se relacionar com o mesmo sexo também, não tem problema. Abre-se um leque, uma porta, aonde muitos vão pensar assim, é verdade. Já que eu me frustrei com o sexo oposto, por que não experimentar o mesmo sexo? Então, são portas que o mundo abre para a juventude atual, para o ser humano, e que muitos acabam acabam se envolvendo nisso, ok? Então, a Bíblia ela já fala para nós, a mulher, ela não deve vestir roupa de homem. O homem, ele não deve usar roupa de mulher. Isso aqui já está falando do envolvimento do homem e da mulher com o mesmo sexo, ok? A mulher se vestir de homem é porque ela está buscando como se envolver com o mesmo sexo e vice-versa. Então Deus ele dá muitas instruções nessa porção, principalmente relacionada à vida íntima, à vida sexual. É muito importante ler essa porção, do capítulo 21 até o 25. São muitas regras que Deus dita e que as pessoas devem observar, ok?